versículos 14 e 15. Josué capítulo 24. Versículos 14 e 15. O sexto livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Se você achou, diga amém. O texto sagrado diz assim: Josué terminou dizendo: portanto agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Vamos repetir juntos essa última frase, irmãos? Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. É muito importante você entender o que estava acontecendo aqui. Quando Josué proferiu essas palavras para o povo de Israel, Josué estava dando o seu discurso de despedida. Josué sabia que ele estava nos últimos dias da sua vida. Josué havia sido aquele grande líder, discípulo de Moisés, preparado por Moisés, para liderar o povo de Israel na tomada da terra prometida. Josué foi o grande líder da conquista de Canaã, foi o grande conquistador, que levou o povo de Israel a conquistar a terra e a dividir a terra prometida entre as 12 tribos de Israel. E então Josué, antes da sua morte, ele reuniu todo o povo para lembrar aquela geração o que Deus havia feito na vida deles, desde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, a ida da família deles para o Egito, os 350 anos de escravidão, a saída do Egito, os 40 anos no deserto, a conquista da terra prometida, e agora, após 40 anos, eles estavam ali já naquela terra. Então Josué os faz lembrar de todos aqueles momentos que eles tinham vivido. E ao final do seu discurso, Josué, ele faz um apelo a todo o povo: decidam hoje a quem vocês vão servir. Decidam hoje qual Deus vocês vão escolher servir. Decidam se vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, os deuses das suas famílias de origem, os deuses que os seus pais serviram lá na Mesopotâmia, ou se vocês vão servir ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, o Deus que libertou vocês das garras de Faraó, do Egito, e que deu a vocês a terra prometida, a Abraão, a Isaac e Jacó. Então veja que o Josué, após ele fazer este apelo ao povo de Israel, após ele lançar esse desafio, lançar essa escolha, Josué, ele diz qual a escolha que ele e a casa dele haviam feito. Ele diz para o povo que ele e a sua família já haviam tomado uma decisão, já haviam feito a sua escolha, e a escolha de Josué e da sua família foi dita por ele em alto e bom som: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué declarou a escolha dele e de sua família. Ao fazer isso, Josué estava declarando o seu propósito de vida. Josué estava declarando a sua missão de vida. Josué estava declarando o seu projeto de vida. Ele declarou estar comprometido, ele e a sua casa, em servirem ao único Deus verdadeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está decidido, você está comprometido a servir ao único Deus verdadeiro? Essa pergunta ela pode ser uma pergunta sem sentido algum, porque afinal de contas estamos numa igreja cristã evangélica, em que um único Deus é servido e adorado.
Mas a grande verdade é que as portas estão abertas e entram pessoas de todos os tipos. Há pessoas que estão servindo a dois senhores dentro das igrejas. Então, essa pergunta, ela cabe a nós nos dias que se chama hoje. Você sabe que Deus desejava que o povo fizesse a mesma escolha que Josué fez. Você vai ver nos versículos seguintes que o povo de Israel faz uma aliança, renova a sua aliança com o Deus Jeová, com o Deus de Israel. E a vontade de Deus é que hoje, nós, a nossa família, façamos a mesma escolha. A vontade de Deus é que eu e você, a sua família, a minha família, decidamos servir ao único Deus verdadeiro. Agora eu quero que você preste bem atenção, porque para a gente viver esse propósito de Deus, nós temos que fazer algo muito importante dito por Josué. Nós temos que fazer algo muito importante. E esse algo muito importante é romper com os deuses dos nossos antepassados. É romper com os deuses que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos tataravós adoravam, serviram. Para nós servirmos ao único Deus verdadeiro, nós precisamos romper, precisamos abandonar. Jesus, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. É algo terminantemente impossível. Nós não poderemos adorar a Deus e qualquer outro Deus que seja. Jesus disse que nós vamos alegrar um e entristecer o outro. Então é uma coisa terminantemente impossível. Em toda a Escritura, a Bíblia condena a prática da idolatria. Em toda a Bíblia você vai encontrar Deus condenando qualquer adoração que não seja dirigida a Ele. Qualquer adoração que é dirigida a uma imagem de escultura, ou uma pessoa, ou uma figura pública, ou a uma coisa, ou a um objeto, qualquer adoração, qualquer prática idólatra é condenada por Deus. Toda pessoa, objeto, coisa, valor, filosofia, crença, que toma o lugar de Deus no nosso coração, é condenada por Deus e descrita pela Bíblia como uma prática idólatra. Talvez você venha de uma família que por várias gerações adora outros deuses. Talvez você venha de uma família que por várias gerações outras divindades foram adoradas. Talvez você venha de uma família que tem uma tradição religiosa diferente daquela que você encontra na Bíblia, a palavra de Deus. Talvez você venha de uma família em que os seus antepassados, os seus pais, seus avós adoram imagens de esculturas, objetos feitos pelas mãos humanas, como a Bíblia diz. A Bíblia diz, através de Isaías, através de Jeremias, através de vários autores bíblicos, que o homem ele tem a capacidade de ir à floresta, pegar lá, cortar uma árvore, pegar aquela madeira, esculpir a madeira, e fazer nela uma imagem, colocar ela num pedestal, e aí então a pessoa, o homem, o ser humano que arrancou aquele pedaço de árvore, ele começa a se prostrar diante daquele objeto. Com isso a Bíblia está dizendo que é uma coisa que não faz o menor sentido. Porque o homem ele cria um Deus e adora o Deus que ele criou. Diferente da verdadeira adoração ao Deus que nos fez, a sua imagem e semelhança, e nós o adoramos. Essa é a verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro. Então, se você pretende ter a sua família no altar de Deus, como é o tema dessa série de mensagens que você vai ouvir pelas próximas sextas-feiras, se você pretende ter a sua família no altar de Deus, na presença de Deus, você precisa abandonar os deuses dos seus antepassados. Você precisa fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa se converter ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados, crer que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, que Ele verteu o sangue dEle para te salvar, que Ele morreu a sua morte, Ele pagou a sua dívida, para que você tivesse o perdão dos seus pecados, e recebesse a vida eterna, que Ele garantiu para você na cruz. Agora, eu quero que você preste bem atenção do que eu vou dizer. Queria que você prestasse bem atenção. Porque não são apenas esses falsos deuses, feitos pelas mãos humanas, que nós precisamos abandonar, se quisermos que a nossa família esteja no altar de Deus. Não são apenas esses deuses, porque
Há também outros deuses, e agora eu coloco esses outros deuses entre parênteses, ou entre aspas, melhor dizendo. Há outros deuses que nós herdamos dos nossos antepassados. Há outros deuses que nós herdamos lá da nossa família de origem, deuses estes que precisam ser abandonados. Eu quero aqui ampliar a ideia de deuses dos nossos antepassados. Lembre-se do que disse Josué: hoje vocês precisam decidir se vocês servirão os deuses dos seus antepassados, os deuses da sua família de origem, ou se vocês vão servir ao único Deus verdadeiro. Eu quero que você não perca da sua mente, do seu entendimento, essa ordem de Deus a mim e a você. E quero ampliar a ideia, eu quero ir mais além nessa ideia dos deuses que herdamos dos nossos antepassados. Eu quero dizer uma coisa para você e quero te deixar tranquilo, porque eu não vou aqui ensinar para você a doutrina da maldição hereditária. Não vou ensinar isso para você, porque eu acredito de todo o meu coração que aquele que está em Cristo, não há mais maldição para essa pessoa. Aquele que está em Cristo, não há mais maldição sobre essa pessoa, sobre esse indivíduo, porque Cristo nos livrou de toda maldição. Se você crê nisso, diga amém. Então não é sobre maldição hereditária que eu estou dizendo, não, tá? O que eu estou querendo dizer é outra coisa. Eu quero dizer que há outros deuses, no sentido de que esses deuses, eu quero comparar esses deuses a padrões de comportamento, que são destrutivos. Padrões de comportamento que nós aprendemos com a nossa família de origem, que nos parecem certos, mas que na verdade eles são destrutivos para a nossa vida, primeiro com Deus, e depois eles são destrutivos para a nossa vida em família. Há certos padrões de comportamento que eles atuam como deuses, porque o que um Deus faz? Um Deus é algo que escraviza a vida da pessoa. Um Deus é algo que dá direção à vida da pessoa. Um Deus é algo que domina a vida da pessoa. Então há certos padrões de comportamento que atuam como deuses na vida de muitos cristãos. E isso acontece sem a gente perceber que a gente está fazendo algo errado. Sem a gente perceber, a gente está agindo de uma forma errada, com o filho, com o marido, com a esposa, algo que nós aprendemos lá na nossa família de origem. Esses padrões de comportamento são resultados do que, irmãos? São resultados de crenças, são resultados de valores que nós aprendemos lá onde nós nos desenvolvemos, lá na sua casa, desde pequenininho. Eu não sei por que você foi criado, se foi pelo seu pai, pela sua mãe, ou só pela sua mãe, ou só pelo seu pai, ou por tios, ou então aquelas famílias que vivem em vilas, né? E tem várias famílias, tudo dentro do mesmo quintal. Eu não sei como era a sua dinâmica familiar. Eu não sei se você foi criado por avós, eu não sei. Eu sei que alguma herança de comportamento, alguma herança de crença, algum aprendizado você traz hoje para a sua vida, sem você perceber. Padrões de comportamento que Deus não quer que você reproduza mais, porque eles são prejudiciais, e você nem percebe isso. Você nem se dá conta de que há um Deus dentro de você, que rege a sua vida, algo que você aprendeu, que está te prejudicando. E que você precisa mudar isso na sua vida. Porque se você não mudar isso na sua vida, você vai continuar agindo errado, e não vai adiantar você orar, buscar a Deus, urrar, clamar, chorar, trazer pedido de oração. Então hoje Deus Ele quer te trazer algo que vai trazer libertação a você, que vai abrir o seu entendimento, que vai fazer você se conhecer melhor, vai lançar luz ao entendimento daquilo que você é como pessoa. Então essas crenças, esses valores, nós aprendemos lá pelas pessoas que nos criaram ao longo das nossas experiências de vida. Agora, entenda o que eu vou dizer. Quando eu falo de crenças, eu não estou falando de crença religiosa. Eu não estou falando de doutrina religiosa, não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de crença, eu estou falando
daquilo que para você é a sua verdade individual. Uma crença, as suas crenças é aquilo que para você é a sua verdade. Você já discutiu com alguém em que racionalmente aquilo que a pessoa falava não tinha nada a ver? Por exemplo, você chegou e falou para a pessoa: olha, isso aqui é preto. Aí a pessoa falou: não, isso aqui é azul. Aí você fala: não, isso aqui é preto. Aí a pessoa: não, isso aqui é azul. Como que você fica ao ouvir a pessoa falando que isso aqui é azul? De duas uma: ou ela é daltônica, certo? Ou ela realmente aprendeu, ela tem uma crença de que esse negócio aqui é azul. É uma verdade individual dela, de mais ninguém. Que aquele negócio ali é azul, mesmo sendo uma crença fora da realidade. Então, crença é tudo aquilo que você acredita ser real, que é a sua verdade individual. Crenças são os pensamentos, são as ideias que você tem sobre si mesmo, que você tem sobre as pessoas, que você tem sobre as circunstâncias da vida. Então, o que você pensa sobre você mesmo? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando você pensa sobre a sua história de vida, o que você pensa? Que história você conta da sua história? Que interpretação você dá da sua história de vida? O que você pensa a respeito das pessoas? O que você pensa a respeito das amizades? O que você pensa a respeito das circunstâncias difíceis, adversas, ruins? Porque você pode passar por uma situação idêntica a outra pessoa e vocês terem ideias completamente diferentes daquela mesma circunstância, boa ou ruim. Porque nós temos crenças individuais que são nossas. De repente você pode estar dentro de um barco que está meio cheio de água, quase naufragando. Se você for uma pessoa pessimista, você vai dizer: o barco está cheio d'água. A pessoa otimista vai dizer: não, o barco não está cheio, ele está só pela metade, dá para a gente se salvar ainda. Então veja que os dois estão na mesma circunstância, mas a maneira de ver, de interpretar a situação é completamente diferente uma da outra. Então, é a partir das suas crenças que você filtra a realidade. É a partir das suas crenças que você percebe a realidade. Você pode perceber essa realidade que nós estamos aqui no culto hoje de uma maneira diferente da minha. É a partir das suas crenças que você dá significado à realidade, à sua realidade. Então veja que de repente você tem lá 2 irmãos que estão velando o pai. O pai morreu e tem 12 irmãos lá. Um irmão pode dar um significado diferente ao outro irmão. Um irmão pode achar que a perda do pai foi uma tragédia e agora a vida dele nunca mais vai ser a mesma. O outro irmão pode entender que a ida do pai foi um presente de Deus para o pai, porque agora o pai está lá com Jesus no céu. E ele entende que agora a vida tem que continuar. Então, como que você dá significado às realidades que você vive, às circunstâncias que você vive? Agora, as suas crenças, irmão, elas podem ser boas, elas podem ser ruins. As suas crenças, elas podem ser construtivas, mas elas podem ser também destrutivas. As suas crenças, elas podem estar perto da realidade, mas elas também podem estar longe da realidade. Como que você interpreta a sua vida? Qual a leitura que você faz da sua história? Qual a leitura que você faz de si mesmo? É algo que está perto da realidade ou longe da realidade? De repente você acha que é Napoleão Bonaparte. Então você está longe da realidade. Talvez você ache que não preste para nada, então você também está longe da realidade. Então, se as nossas crenças forem destrutivas, se as nossas crenças forem disfuncionais, se as nossas crenças são limitantes, se as nossas crenças estão prejudicando a nossa vida, se as nossas crenças estão prejudicando o meu relacionamento com a minha mulher, com o meu filho, com a esposa, com os parentes, com os agregados, com a família estendida, com cunhado, sogro, sogra. Porque quando a gente fala de família, a gente fala do núcleo familiar, né, lá onde você mora, só que quando você casa, você não casou com sogro, sogra, cunhado, mas essa turma faz parte do pacote. Não é isso?
Então não tem como se livrar dessa turma, eles vão fazer parte da sua vida, então viva bem com eles. Olha a leitura que você faz do seu sogro, da sua sogra, do seu cunhado, da sua cunhada, dos seus sobrinhos, certo? Então, as suas crenças elas podem construir, mas elas também podem destruir você, os seus relacionamentos. Então, se você possui crenças que estão prejudicando você, você tem que aprender a identificar essas crenças e modificar a sua maneira de pensar. Porque quando você modificar a sua maneira de pensar, você vai modificar a sua maneira de agir. Porque eu e você agimos, nos comportamos de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós acreditamos ser verdade. Se eu tenho uma interpretação errada a respeito de mim mesmo, a respeito de você, a respeito da minha mulher, a respeito da minha filha, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, se eu tenho ideias erradas sobre tudo isso, eu vou me comportar de uma forma errada em relação a tudo isso. Eu vou agir de uma forma errada, eu vou falar de uma forma errada. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar a minha maneira de pensar. Pensar como Deus pensa, olhar como Jesus olha, ouvir como Deus ouve, sentir como Deus sente. É como Paulo falou aos Filipenses: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como Paulo falou aos Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então veja que a Bíblia manda você mudar o seu pensamento, mudar a sua percepção, mudar a sua maneira de pensar, porque assim você vai pensar como Deus pensa, em relação à sua família. Então, meus irmãos, essas crenças que nós temos, que nós herdamos dos nossos pais, elas são como deuses que nos escravizam e nos impedem de servir a Deus como Ele quer, que nos impedem de ter a nossa família no altar. Eu quero dar alguns exemplos para você. Primeiro, quais crenças que nós temos que abandonar, crenças que nós herdamos dos nossos pais? A primeira crença: nós precisamos abandonar as crenças erradas que nós herdamos da nossa família sobre o dinheiro. Quais são as crenças erradas que você tem hoje na sua vida sobre dinheiro, que você traz lá da sua família de origem, da convivência com seu pai, da convivência com sua mãe, ou de quem criou você? Talvez você tenha aprendido na sua família de origem ideias erradas sobre o dinheiro. Por exemplo, talvez você acredite que somente os desonestos prosperam. Não tem crente que pensa assim? Mentalidade de gente pobre, mas não pobre de dinheiro. Mentalidade de gente pobre de espírito. E pobre de espírito que eu estou falando não é aquela pobreza de espírito que Jesus fala em Mateus 5, que ali significa humildade. Pobreza de espírito no sentido de alguém que é pobre mesmo, não consegue pensar direito, não consegue ter uma visão sadia e equilibrada do que significa ter dinheiro e prosperar. Talvez você tenha aprendido na sua família de origem que a prosperidade financeira é resultado da desonestidade. Talvez você acredite nisso. E se você é uma pessoa que acredita nisso, o que vai acontecer? Você nunca vai poder ser uma pessoa que tem dinheiro. Você nunca vai poder ser uma pessoa que vai poder enriquecer, porque se o dinheiro vir na sua mão, aquilo vai lhe trazer peso na sua consciência, você vai achar que aquilo é errado, você não vai saber lidar com aquilo, porque a sua mentalidade é uma mentalidade errada. Talvez você aprendeu na sua família de origem, ao contrário, que a pobreza material, ou ainda nessa linha de pensamento, na verdade, é uma virtude das pessoas humildes. Não, nós temos que ser pobre, porque ser pobre significa humildade. É uma crença errada, que impede você de crescer, de você evoluir financeiramente, porque o problema não é você ter dinheiro, o problema é você amar o dinheiro, não é isso que a Bíblia diz? Paulo diz a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você ama o dinheiro, isso é cobiça, isso é idolatria. Agora, você pode ter dinheiro e não amar o dinheiro. Eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro e são pessoas simples. E eu conheço pessoas que não têm dinheiro nenhum e são pessoas avarentas. São pessoas
que têm o coração duro para dar. Mas não é porque não tem para dar, é porque elas são avarentas mesmo. Talvez você tenha aprendido na sua família de origem que você deve amar as coisas e usar as pessoas. Ame as coisas, use as pessoas. Há crentes que valorizam muito mais as coisas do que as pessoas. É por isso, irmãos, que nós vemos em tantos lares cristãos, filhos que são trocados pelos pais crentes por qualquer outra coisa. Porque talvez tenham recebido a informação de que as coisas devem vir em primeiro lugar em relação às pessoas. No outro ponto, no outro extremo, você talvez tenha aprendido na sua família de origem que para que guardar dinheiro? Dinheiro foi feito para gastar. Vamos torrar todo o dinheiro que nós temos. Vamos gastar tudo que nós recebemos. Aliás, o livro de Provérbios diz que isso é uma atitude de quem é tolo. O tolo, diz Provérbios, gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Então, veja que você pode ter recebido várias crenças erradas da sua família. Agora, deixa eu explicar como que você recebe isso. E isso você vai guardar porque vai valer para todas as crenças erradas que eu vou falar daí em diante. Como que essas crenças são transmitidas? Elas não são transmitidas assim, ó, seu pai te sentou lá na mesa da cozinha, botou uma lousa e falou, filho, vem cá, vou te dar uma aula agora sobre avareza. Ó, anota aí, o pai vai ditar, o pai vai escrever aqui, você vai copiar no caderno, ó, aprende aí como é ser avarento. Ó, filho, o pai vai escrever aqui na lousa, senta aí, depois eu vou fazer chamada oral, hein? Anota aí. Ó, o pai vai te ensinar como que você torra o seu dinheiro assim que você o recebe. Não é desse jeito que uma crença é transmitida, não. É na convivência do dia a dia. É na convivência do dia a dia. Por exemplo, como que você recebe, como que os pais passam para os filhos uma crença errada? Como que você pode ter recebido uma crença errada? Vou dar um exemplo para você. Você cresceu vendo seu pai sendo que nem o Nonô Correia. Eu já falei do Nonô Correia. Quem lembra do Nonô Correia aí? O seu pai abria a geladeira e perguntava assim para sua mãe, cadê aquele queijo que eu comprei? Aí ele já emenda, foi sua irmã que passou aqui e levou meu queijo? Ele já começa a imaginar que os cunhados estão passando lá e pegando as coisas da geladeira dele. E a criança só vendo, ó o papai, né? Aí a criança vai aprendendo que ele não pode dividir nada com ninguém, certo? Ou o contrário, você imagina uma criança que todo dia ouve o pai falar assim para a esposa, bem, minha conta está no vermelho, minha conta está no cheque especial, olha, não tenho nada, se acontecer alguma coisa, a gente vai falir. A criança está aprendendo o quê? Que ela não precisa poupar, ela não precisa guardar, ela não precisa ter controle financeiro nenhum. Então ela vai adquirindo, ela vai achando que é assim que administra a vida. Talvez você tenha crescido numa família que nunca o seu pai e sua mãe sentou você e falou, ó filho, eu vou te ensinar como que você trata com dinheiro, como é que você administra o dinheiro. Você nunca recebeu essa educação. E aí você foi para o casamento desse jeito. Você não foi ensinado, você não foi treinado. É por isso que a gente vê tanto casal crente aí arrebentado financeiramente. Então, quando nós temos ideias erradas sobre o dinheiro, essas ideias erradas, essas crenças erradas, elas se transformam em comportamentos errados que prejudicam a nossa vida. E aí o que acontece? E aí você fica, Senhor, Senhor, me ajuda, o devorador na minha vida, e o Espírito Santo falando, mas você é o seu devorador, você mesmo é o devorador. Ou por avareza, ou por gastar demais, por não saber lidar com o dinheiro. Ou porque você tem uma ideia errada sobre o dinheiro, você tem uma falsa concepção do dinheiro, uma concepção que não é bíblica, não é de Deus, e aquilo está atrapalhando a sua vida, porque quem vive sem dinheiro hoje, irmãos? Alguém aqui consegue viver sem dinheiro? Outro dia eu vi na televisão um cara que mora numa caverna, acho que é o único que não precisa de dinheiro. Alguém aqui mora em alguma caverna? Então nós precisamos romper com esses deuses, nós temos que romper para que tenhamos uma vida financeira abençoada, porque irmãos, toda família precisa de dinheiro, toda família precisa de recursos financeiros, ou não é assim? Não é assim na sua casa, é assim na minha casa, certo? A esposa fala, bem, precisa trocar esse negócio aqui, quebrou,
Como que você vai trocar aquilo ali? Se você não sabe fabricar, você vai ter que comprar. E se você sabe fabricar, vai ter que comprar o material, precisa de dinheiro do mesmo jeito. Né? Em segundo lugar, nós precisamos abandonar as crenças erradas que recebemos da nossa família a respeito sobre os relacionamentos pessoais. Talvez você tenha aprendido lá na sua família de origem ideias erradas sobre o relacionamento com as pessoas. Talvez você tenha recebido a informação que você não deve confiar em ninguém, que você deve viver desconfiado das pessoas. Você conhece alguém assim? Aquelas pessoas que não confiam em ninguém, aquelas pessoas que não conseguem ter amigos, ou que afastam os amigos delas. Eles não conseguem fazer amigos nem dentro da igreja, porque são pessoas que vivem desconfiadas dos outros, porque receberam lá na sua família de origem esta informação. Lá na sua família de origem, seus pais não tinham amigos, ninguém visitava você, ninguém ia na sua casa, porque seus pais eram desconfiados, e aí você levou isso para a sua vida, e você vive desconfiado de tudo e de todos. Isso prejudica você, isso limita você, isso sabota os seus sonhos, isso afasta as pessoas de você, isso fecha as portas na sua vida. Ou então o outro extremo: confie em todo mundo, nunca diga não a ninguém. É o outro extremo. Talvez você tenha aprendido na sua família de origem, recebido a crença, a ideia de que você deve confiar em todo mundo, você deve acreditar em todo mundo, você tem que dizer sim para todo mundo e nunca dizer não para ninguém. Se você vive dessa maneira, você é uma pessoa que facilmente as pessoas abusam de você. Facilmente as pessoas se aproveitam de você, porque você não sabe dizer não, você diz sim para tudo. Tem alguém aqui, não levante a mão, responda para você mesmo, que você diz sim para todo mundo, você não sabe dizer não para ninguém? Então você tem que aprender que você não pode viver assim, e entender por que você age assim. Talvez você tenha uma necessidade muito grande de ser aceito, de se sentir amado, querido, incluso, lembrado, e então você diz sim para todo mundo, porque você tem medo da rejeição. Mas isso está prejudicando a sua vida, porque as pessoas estão se aproveitando de você, e você aprendeu assim. Você veio de uma família em que as portas da casa do seu pai e da sua mãe, a sua casa lá, você viu a sua casa, era como um albergue, as pessoas tomavam café, jantavam, dormiam. A sua mãe, ela não teve lazer, porque ela vivia cuidando dos outros, e não tinha tempo para ela, porque ela não sabia dizer não para ninguém. E aí você vai para a sua vida adulta achando que você tem que fazer a mesma coisa com os outros. Crenças erradas sobre relacionamentos, sobre amizades, são deuses que nos impedem de servir as pessoas como Deus quer. Você não pode deixar que as pessoas abusem de você, mas você também, às vezes, tem que confiar nos outros, aprender a confiar nas pessoas, a ter discernimento de quem confiar, até onde ir, até onde não ir, ter equilíbrio nos seus relacionamentos. Quando você pensa em amizades, o que vem à sua mente? Quem são seus amigos? Com quem você se abre? Com quem você conversa? Com quem você tem andado? Com quem você tem se aconselhado? Quais são os seus 5 maiores amigos? Você é uma pessoa rodeada de amigos? Como são os seus relacionamentos? São sadios? As pessoas têm prazer em conversar com você? Como que é isso? Em terceiro lugar, precisamos abandonar as crenças erradas da nossa família sobre casamento. Presta atenção no que eu vou dizer. Talvez você tenha aprendido na sua família de origem ideias erradas sobre como ser uma pessoa casada. Talvez você tenha recebido na sua família de origem ideias erradas sobre como ser um marido, como ser uma esposa. Você recebeu informações erradas e agora aquilo é uma crença, e você acha que ser marido é ser aquilo que você aprendeu lá, que você viu na figura masculina que te criou. Ou você acha que ser mãe é aquilo que você aprendeu na figura feminina que criou você. Por exemplo, há maridos que são ausentes, há maridos que são passivos, há maridos que são fracos na liderança. De repente você teve um pai assim. De repente seu pai era um pai omisso, passivo. Ele não abria a boca para nada. Resultado, a sua mãe devia ser uma mãe enlouquecida. Uma mãe que provavelmente
tinha que tomar as responsabilidades que o pai não tomava, as iniciativas que o pai não tomava. E de repente você cresceu aprendendo, vendo seu pai agir dessa maneira, e agora está lá você, a mesma coisa, você reproduzindo o comportamento do seu pai. Passivo, fraco na liderança, ausente emocionalmente, não abre a boca para nada, não toma iniciativa para nada, tem um problema, a esposa tem que sair correndo, apagando incêndio, e ela não sente que tem um companheiro do lado. É assim que a sua esposa se sente? Por outro lado, há aqueles maridos autoritários, que não sabem exercer a autoridade que Deus lhe deu com amor e respeito. Há maridos cristãos que usam a Bíblia para dizer: eu sou o cabeça do lar, eu sou o sacerdote do lar, e você tem que me obedecer. Talvez você tenha vindo de um lar em que a sua mãe, ela não podia abrir a boca para nada, era o seu pai que dava as ordens, e a sua mãe não podia opinar. Talvez você tenha tido um pai machista, um pai que, na cabeça daquele pai, as mulheres não podem dar opinião, elas não podem falar absolutamente nada. E aí você se casa com uma moça que ela aprendeu lá na família de origem dela, que havia uma relação de troca de troca de ideias, troca de opiniões com respeito, em que a mãe da sua esposa era uma mulher que participava, que colocava para fora os seus sentimentos, e aí você começa a ter problemas. Porque você quer que a sua mulher seja como a sua mãe foi para o seu pai. E isso não vai dar certo. Você tem que aprender que ser sacerdote do lar, ser autoridade do lar, não significa que você é o chefe da tua esposa, que você é o dono da tua esposa, que a sua esposa não pode emitir opinião. Há também aquelas mulheres autoritárias, aquelas mulheres estilo sargentona, aquelas mulheres que batem a mão na mesa e dizem: quem manda aqui sou eu. Talvez você tenha crescido num lar, na sua família de origem, que a sua mãe era aquela figura autoritária que dava as ordens, e o seu pai não falava nada, e aí você, moça, você vai para o casamento com esta referência, e você acredita que a mulher, ela tem que se impor, porque se a mulher não se impor, ela vai ser engolida pelo marido. Ou talvez você cresceu num lar em que o seu pai abandonou a sua mãe cuidou dos filhos sozinha, e você vê agora a mulher como a figura daquela mulher guerreira, que não pode se subjugar ao homem, que ela não pode se curvar ao homem, e a vontade da mulher tem que ser satisfeita a todo custo. São crenças erradas, que nós temos que abandonar. Temos que abandonar. Ou você cresceu no lar em que a sua mãe era uma esposa submissa, passiva, ela não abria a boca para nada, então você vai para um casamento e você acha que ser esposa é isso, é não emitir opinião, é não aconselhar o marido está debaixo, está prestes a cair no precipício, e você fala: não, eu aprendi com a mãe de que a esposa não tem que falar nada, eu só vou orar e colocar diante de Deus. Crenças erradas sobre o casamento, crenças erradas sobre como ser marido, como ser esposa, são deuses que nos impedem de sermos o marido e a esposa que Deus nos ensina na sua palavra. Se você tiver ideias, crenças erradas sobre o que é ser marido, sobre o que é ser esposa, se você não for para a Bíblia, porque a Bíblia diz o que o marido e a esposa devem ser e fazer um com o outro, se você não seguir o modelo bíblico, então você estará em maus lençóis. Você não conseguirá ter a sua família no altar de Deus. A Bíblia diz exatamente o que o marido tem que ser para a esposa e o que a esposa tem que ser para o marido, e como que os dois juntos lideram a família, lideram o lar numa parceria, um sendo o que o outro não é, e um dando para o outro que o outro não tem, um não usando o outro, mas servindo um ao outro. Porque quando você vai para Efésios 5, o resumo da ópera de Efésios 5, do que Paulo fala sobre maridos e esposas é: sirvam um ao outro. Se o marido servir a esposa e a esposa servir o marido, o que vai acontecer? Os dois estarão cumprindo o que a Bíblia diz. Agora, como que você se percebe no teu casamento? O seu casamento é um relacionamento satisfatório e duradouro? O que é um relacionamento
duradouro? É um relacionamento que perdura 30, 40, 50 anos. Agora, um casamento de 30, 40, 50 anos não significa que seja um relacionamento satisfatório. O que é um relacionamento satisfatório? Um relacionamento satisfatório é um relacionamento que, para os dois, marido e mulher, os dois percebem que os ganhos estão sendo maiores do que as perdas. Porque todo casamento tem perdas e ganhos. O meu e o seu. Quais são as perdas do casamento? Você perde liberdade. Você perde privacidade. Você não pode mais viver como solteiro. Você tem que dar satisfação para a tua esposa. Satisfação para o teu marido. Você recebe o olerite, a tua esposa tem que saber o que está escrito lá. Certo? Você tem que lavar quintal. Você tem que dar banho no cachorro. Você tem que levar o lixo para fora. Você tem que pagar o cabelo da tua mulher. Não é isso? As perdas. Mas quais são os ganhos? Os ganhos são imensos. Companheirismo, amizade, prazer sexual. Um ajuda o outro. Os dois crescem juntos, os filhos. Então, quando os dois percebem que isso você não coloca no papel, você até pode colocar, mas você não coloca, é uma sensação interna. Por que você continua numa relação? Você continua numa relação, por quê? Porque a relação para você, dentro de você, você percebe que você tem mais ganhos do que perdas. Agora, se você se percebe tendo mais perdas do que ganhos, de duas uma, ou você vai ter um casamento não satisfatório, embora duradouro, mas não satisfatório, e você vai tocar aquele casamento lá sofrendo, sem resolver os problemas, ou você se divorcia e separa, que é o que a maioria dos casais fazem. Então, se vocês percebem que o seu casamento ele está sendo duradouro, mas não está sendo satisfatório, o que você tem que fazer? Buscar ajuda, para que os ganhos sejam maiores do que as perdas. E aí você tem um relacionamento satisfatório e duradouro. Amém? Nós precisamos abandonar as crenças erradas que nós herdamos da nossa família de origem sobre paternidade, sobre maternidade. Talvez você tenha recebido lá na sua família de origem ideias erradas sobre o que significa ser pai, sobre o que significa ser mãe, sobre o que significa educar e criar filhos. Isso é algo muito sério, irmãos. Talvez você tenha vindo de um lar em que havia ausência de diálogo. Seus pais não conversavam com você. E aí você tem filhos. E quando os filhos começam a precisar interagir com você verbalmente, você não consegue falar com eles, porque você aprendeu que ser pai e ser mãe é ficar quieto e não falar com os filhos. Talvez você tenha sofrido negligência na sua criação. Você foi criado pela televisão. Quem sabe o seu pai e sua mãe tinham problemas emocionais, psicológicos, espirituais, que eles mesmos trouxeram da família de origem deles, e você foi negligenciado na sua educação, no afeto, no carinho, no amor, na vida espiritual. E você acredita que aquilo é ser pai, que aquilo é ser mãe. Talvez você tenha sido disciplinado à base do espancamento físico. E você acredita que é assim que você tem que educar os seus filhos, para tudo você bate. O seu filho está com 14 anos, você está dando varada nele, nessa idade você não faz mais isso. Você não sabe fazer diferente. Você tem que aprender a fazer diferente. Você tem que parar e pensar se aquela surra que você está dando, se é isso mesmo que você tem que fazer. Se você não pode fazer algo diferente. Que o seu filho vai sentir o peso da disciplina, porque ele vai perder um privilégio, e ele vai saber por que ele está sendo disciplinado e por amor. Talvez você tenha sido criado por um pai ausente. Talvez você tenha sido criado por uma mãe controladora. Talvez você tenha participado da contradição daquilo que os seus pais falavam e daquilo que eles viviam. Irmãos, esses comportamentos geram nos filhos todo tipo de problemas emocionais, psicológicos, espirituais, psicossomáticos, que podem se arrastar até a vida adulta deles. Crenças erradas sobre como ser e agir como pai e mãe são deuses que nos impedem de ser os pais que Deus orienta que sejamos para os nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito séria. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, já falei isso aqui, e eu estou, irmãos, cada vez mais impressionado, e eu estou assim, Deus, o que eu faço? É o meu vídeo mais assistido. Os meus vídeos não são muito assistidos, tem poucas visualizações, mas esse vídeo, ele tem mais de 4.000 visualizações.
E esse vídeo eu gravei para os pais, em dezembro de 2016. E nesse vídeo eu falo de todas as consequências emocionais, psicológicas, psicossomáticas, sociais, espirituais, que os filhos sofrem, passam a sofrer, ao verem os seus pais brigando na frente deles. Aí gravei o vídeo e coloquei lá. Irmãos, eu tenho mais de 80 comentários, todos de crianças e adolescentes, dando depoimento deles, do sofrimento que eles passam, por verem os pais brigando na frente deles. Isso, irmãos, é algo muito, muito, muito sério. Não pense você que quando você está quebrando pau na frente do teu filho e da tua filha, mesmo que você esteja na cozinha com tua mulher e o garoto está jogando videogame, que não está acontecendo nada com ele. Está acontecendo muita coisa dentro do teu filho. E o diabo, ele não dorme em serviço. Muita coisa está acontecendo no teu filho quando você briga na frente. E se isso é um padrão de comportamento, é frequente, a coisa piora. Então é uma coisa que, se você tem o costume de fazer, toda hora você está brigando, você e sua mulher estão lá se agredindo verbalmente, atacando um ao outro verbalmente, com ameaças, acusações, xingamentos. Tem família de crente que o pessoal ataca coisa no chão, irmãos. O crente parece endemoniado. E a criança vendo tudo isso. E os pais começam a achar, o meu filho ele já está acostumado com isso aí. Está acostumado com coisa nenhuma, você está matando o teu filho. Isso é muito sério. Várias dessas crianças estão escrevendo lá nesse meu vídeo, nos comentários, eu estou pensando em me matar. E você sabe o que significa quando alguém diz que está querendo se matar? Porque ela está pensando nisso mesmo, é verdade. Um dos adolescentes que escreveram falou assim: gente, mas o que é isso? Só que as crianças, os filhos comentando aqui, cadê os pais? Aí eu falei para ele: realmente, eu estou espantado com o que eu estou vendo aqui. Uma oportunidade para você ir lá e ver. Talvez você tenha crescido num lar em que os seus pais tratavam-se violentamente um com o outro. E repara como que você está reproduzindo o mesmo comportamento. Você é crente, vem à igreja, tem o Espírito Santo, com essa palavra. De repente está você lá, gritando com a sua mulher, gritando com o seu marido, feito um louco, uma louca, um endemoniado. Gente, totalmente errado isso. Totalmente errado uma coisa dessa. Então nós precisamos abandonar as crenças erradas que nós recebemos da nossa família a respeito da família. Talvez você tenha recebido informações, crenças erradas foram formadas dentro de você. Por exemplo, talvez você é uma crença que está dentro de você, que resolver conflito, ele só pode ser resolvido na base do quê? Da gritaria, da ameaça, do xingamento. Há crentes que não sabem resolver conflitos de outra maneira. Por quê? Porque ele acredita que é daquele jeito que ele aprendeu. Ele aprendeu, ele viu o pai, a mãe, os avós, sei lá quem criou ele, agir dessa maneira, e ele vai reproduzindo isso na sua vida adulta. Então você tem que mudar a sua maneira de resolver conflito, porque deixa eu te dizer uma coisa: você vai ter conflito no seu casamento, você vai ter conflito no seu relacionamento com os filhos, você vai ter conflito com a sua esposa, porque vocês são diferentes, não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes. Olha o seu filho. Você criou seu filho do como, amamentou, saiu da sua barriga, mas é um ser diferente de você, ele pensa diferente. Aí você fala: como que foi? E como que isso saiu de mim? Não é possível, não pensa que nem eu. É lógico, graças a Deus que não pensa como você. Já basta você e eu no mundo. Ainda bem que saiu diferente. Louvado seja Deus. Então, gente, como que você resolve conflitos na sua casa? Ou o contrário, talvez você tenha vindo de uma família que os conflitos eram resolvidos assim, ninguém toca no assunto. Não vamos falar sobre isso. Está lá o lar adoecido, doente, e todo mundo em silêncio, ninguém toca no assunto. Não vamos falar sobre isso. Há famílias em que é proibida a manifestação de emoções, de sentimentos, de opiniões. A simples ideia de você abrir o coração é reprimida pelo pai e pela mãe. E às vezes usa-se até a Bíblia: não, filho, não vamos falar sobre isso, creia no Senhor e vá buscar a Deus.
E aí você cresce com a ideia de que se resolve conflito como? Não abrindo o coração, não botando sentimentos para fora, guardando dentro de você. E aquilo vai, e você vai se tornando uma pessoa que vai reprimindo as suas emoções, seus sentimentos, e aquilo vai te matando, aquilo vai te ferindo, aquilo vai te machucando. Há pessoas que acreditam que discordar é sinônimo sempre de atacar, ferir, machucar, depreciar. Quando você e sua esposa discordam de um assunto lá em casa, na casa de vocês, os seus filhos estão olhando, qual é o ensino que você está dando para o seu filho? Que discordar é sinônimo do quê? De ferir, atacar, machucar, agredir? Ou você está ensinando seu filho, a sua filha, os seus filhos, que a gente pode discordar e continuar amando. A gente pode discordar e continuar respeitando. A gente pode discordar e continuar servindo, sem querer se vingar através do silêncio ou parar de servir o outro. É assim que o seu filho está crescendo, uma pessoa madura, que está aprendendo que quando ele ouve uma opinião diferente, ele pode digerir aquilo com maturidade, sem atacar, sem ferir, sem ignorar. Você quer a sua família no altar de Deus? Comportamentos, ideias erradas, crenças erradas sobre a convivência familiar são deuses que auxiliam o diabo a criar rupturas na comunhão, na intimidade, na afetividade, no amor entre marido e esposa e entre pais e filhos. Como que nós estamos nos tratando dentro de casa, irmão? Não adianta a gente vir aqui na igreja e vir aqui orar, se quando a gente sair daqui, chegar lá em casa, a gente começar a se ferir, se atacar, se machucar. Já reparou como você trata muito melhor as pessoas de fora do que dentro da sua casa? Já reparou isso? As pessoas de fora você trata com bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem? Sorriso no rosto, tem um bom dia, Deus te abençoe, que bom te ver, prazer rever, com licença, obrigado, por favor, não tem de quê, Deus te abençoe. As pessoas de casa tratamos assim, o que é, o que foi, já vai, estou indo. Não enche minha paciência, o que você quer de novo? Sai que eu estou passando. Não é assim? Um amigo liga, no meio do serviço você fala, fala meu camarada, e aí meu amigo, o que você quer? Que posso te ajudar? A esposa liga depois de 5 minutos, fala mulher, estou trabalhando. Meus irmãos. Em último lugar, posso falar do sexo? O que você quer que eu ore para terminar? Fala ou continuo? Então vamos lá. Precisamos abandonar as crenças erradas que nós recebemos da nossa família a respeito do sexo, a respeito da sexualidade. Vou ser rápido. Talvez você tenha aprendido lá na sua casa que o sexo é algo sujo, pecaminoso, ou por tradição religiosa, ou porque, quem sabe, a sua mãe tenha tido uma experiência sexual ruim. Por N motivos. Eu conheci uma moça crente, que antes de casar, a mãe, também crente, chegou para ela e falou assim, minha filha, o sexo é uma coisa horrível, e você não sabe as coisas terríveis que eu passei com seu pai. Como que você acha que essa moça crente entrou para o casamento? Ouvindo da maior figura, maior referência de mãe e esposa que ela tinha, que era a mãe. Talvez você tenha uma ideia errada sobre a sexualidade, porque talvez você tenha tido experiências ruins, sexualmente falando. Talvez para você o sexo seja uma experiência que lhe traga sentimento de culpa. Talvez seja uma experiência dolorosa. Talvez você acredite que o sexo nada tem a ver com amor, porque você veio lá do mundo, mas de repente o pensamento do mundo sobre o sexo está dentro de você ainda. Você precisa mudar. Você precisa entender o sexo do ponto de vista bíblico. E dentro da Bíblia o sexo é uma bênção dada por Deus aos crentes casados, às pessoas casadas. Ou o contrário, tem gente que acha que o sexo pode ser desfrutado antes do casamento. Você sabia que tem famílias cristãs em que os pais incentivam os filhos solteiros a terem relacionamento antes do casamento? Fazem isso porque tem medo que o filho homem não aproveite ou descubra que gosta de homem. Aí então o filho aproveite, cata as meninas.
É assim que você ensina o seu filho a ser um crente? Ser um homem de Deus? Pare para pensar um pouquinho. Quando você é solteiro, o diabo quer que você faça sexo o máximo que você puder. Depois que você casa, o diabo quer que você pare de fazer sexo com a sua mulher e com o seu marido. E não é verdade? Porque você fazer sexo antes de casar é pecado. E você não fazer sexo depois de casar também é pecado. É muito interessante isso. O cara casa, aí ele começa a se negar para a esposa se nega para o marido. É tudo que o diabo quer. Porque todas as vezes que você tem um relacionamento sexual com o seu marido, com a sua esposa, você está renovando a sua aliança com ele. Amém? Josué havia dito ao povo de Israel: irmãos, decidam hoje a quem vão servir. Vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, os deuses das suas famílias de origem, ou o Deus verdadeiro que nos libertou. Irmão, Jesus ele veio para nos libertar. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. O Evangelho, ele nos foi dado, a verdade de Deus, Jesus nos foi dado pelo Pai, para nos libertar também das crenças, das ideias erradas que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito dos relacionamentos. Permita que o poder do Evangelho liberte você das crenças que você herdou, que você aprendeu como verdades individuais, mas que estão prejudicando a sua vida. Você precisa mudar, irmão, e aprender a ser diferente. Eu vou dar só um último exemplo. Eu já tive a oportunidade de aconselhar um casal em crise, e aí a esposa ilumina a carinha. Aí eu descobri, conversando com o rapaz, que ele cresceu num lar e que o marido, o pai, ele enchia a família de bens, de comida, de roupa, mas não era um pai assim carinhoso com a esposa. E aí o rapaz cresceu entendendo que isso era ser pai, que assim que o pai e o marido devem comunicar com a esposa. Tudo bem, ok, mas a esposa cresceu num lar em que ela viu o papai e a mamãe se beijando, se acariciando, trocando carinhos à frente dos filhos, e ela então foi para o casamento tendo este modelo de troca de afeto, de carinho entre o casal, e ela esperava que o marido fizesse o mesmo. Só que ele aprendeu diferente. Então nós temos que pensar diferente. Se quisermos ter uma família abençoada, nós temos que aprender a